Fala, meu querido, voltei, né? Um tempão aí sem coisar, publicar aulas, né? O Barrabás estava doente, mas voltei. Tu tá ferrado agora que tu vai ter que estudar acumulado, né? Te liga no movimento. Então, galera, a gente retomando o que a gente vinha trabalhando, né? A gente já falou sobre, deixa eu colocar aqui, técnicas agrícolas, né? Já falamos sobre modalidades, sobre a questão política, né? Sobre a influência da agricultura familiar, da agricultura patronal, ou agricultura do campesinato, que é um termo mais correto, né? Apesar da gente ver a agricultura familiar, é um termo ali que tira um pouco da ideia de luta do campo. A gente já falou sobre soberania alimentar, segurança alimentar, sobre essa relação de produtividade, né? Sobre como os animais eles vão adoecendo nesse processo de intensificação da pecuária. E hoje, a gente dando continuidade do livro de vocês aí, essa página aqui, deixa eu lembrar, eu acabei esquecendo qual era a página, tem o livro de vocês, está aberto aqui, a Pidola. Opa. Aqui o livro de vocês está aberto, página 16 do primeiro capítulo de vocês, dando continuidade a esse processo. Vamos lá? Então, nós temos aqui compartilhar, cliquei errado aqui, compartilhar o apresentar, desculpa. Vamos lá, galera. Então, nós temos aí outras atividades econômicas no espaço rural, na lógica de produção do espaço agrícola, né, do espaço da ruralidade. Dentro dessa lógica, a gente vai falar um pouquinho aqui da pecuária. Tá? Quando a gente fala em pecuária, não é só criação de bovino, meus queridos. Falou em pecuária, não é somente a criação de bovinos, tá? Toda e qualquer criação de seres vivos que produzam matéria-prima a gente vai chamar de pecuária. Então, nós temos os suínos, caprinos, equinos, aves, né? Caprinos também, né? Suínos, apicultura, piscicultura. Então, tudo isso a gente chama de pecuária. A pecuária ela é bem diversificada, é um ramo importantíssimo da agricultura, do espaço agrário. Aí o Brasil, por exemplo, tem o segundo maior rebanho do mundo, é o maior exportador de carne, é o maior exportador de gado vivo do mundo. Olha que interessante, a Índia tem o maior rebanho do mundo e é bem pertinho do Oriente Médio, muito mais perto que o Brasil, mas o principal exportador de carne para o Oriente Médio de gado vivo é o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, o mercado parece um popopô passando, então, não sei se vocês estão ouvindo, parece um popopô passando na rua, né? Deve ser um Fusca, 69. Refrigeração a ar. Então, olha só. Quando a gente fala do espaço agrário, né, para vocês verem a importância do agronegócio brasileiro, hoje nós somos o principal vendedor de carne ralo para o Oriente Médio. O que é essa carne ralo? É uma técnica específica de abatimento do frango, tá? E de outras espécies, que tem que seguir os preceitos da cultura árabe, da cultura islâmica, na verdade, não é árabe, tá? É da cultura islâmica. Então, o Islã, ele acredita que o animal, para ser consumido, ele não pode sofrer no processo de abate, então tem toda uma técnica, uma lâmina específica. Então, vários frigoríficos aqui no Brasil se adaptaram, né, para poder enviar carne de frango para o mundo muçulmano, o mundo islâmico, né? Isso se dá pela necessidade de mercado. Então, olha que interessante. Só quem abate o frango que é consumido pelo muçulmano é outro muçulmano. Então, abriu aí, em vários frigoríficos do sul do Brasil e do sudeste, a possibilidade de empregar os imigrantes, né, que chegaram aí no Brasil para poder trabalhar nesse ramo do espaço agrário, para poder facilitar essa lógica mercadológica. Olha que interessante. Então, a gente tem a pecuária, criação de aves, o abate dela feito pela técnica ralo, que é uma técnica específica para o Islã, empregando pessoas que fugiram lá do Oriente Médio, vieram para o Brasil tentar uma condição de vida muito melhor, apesar da nossa situação aqui no Brasil é uma situação de vida muito melhor do que a guerra civil na Síria. Então, olha que interessante a gente perceber o quanto o espaço agrário ele vai se adaptando. Né? A técnica, a apicultura, né, é muito importantíssimo na criação de abelha. Então, quando você assiste aquela parada agro é pop, tá na Globo, é agro. Quando você assiste esse comercial, vocês assistem essa propaganda, volta e meia ele fala de alguns desses aspectos aqui, por exemplo,
da produção de ovos, né? Hoje o Brasil lucra ali 56 bilhões de dólares com a venda de ovos no total, né? Porque os ovos não é somente para você comer aquele pochó na hora do almoço, né? Não tem comida em casa, quebra aquele pochó, faz ali com uma farinha e você consome, não é só para isso. O ovo tem uma série de... Tá na indústria do cosmético, tá na indústria até da produção de vacina, então tudo isso é importante, existe toda uma estrutura para isso funcionar. Então, quando a gente fala de pecuária, nós estamos falando de um ramo da atividade agrícola vinculado à produção de animais, seja para o abate, seja para a produção de leite, né? Seja, por exemplo, a criação de cavalos para corridas, né? Para a reprodução. Muitos dessas grandes fazendas, elas só reproduzem, elas são fazendas reprodutoras. Você vai lá, eu quero um touro assim, assado, dessa raça, para poder fazer a reprodução na minha fazenda. Então, a fazenda ela se especializou em produzir isso. A carne suína, muito importante. Hoje o Brasil vende bastante carne suína para os chineses, né? Os chineses, antes de enfrentar a pandemia aí do coronavírus, né? Do SARS-CoV-2, passou ali por um pequeno problema no seu rebanho suíno. Isso acarretou o crescimento, inflação do preço da carne aqui no Brasil, já que o mercado chinês estava sendo abastecido pelo mercado de carne brasileira. Então, olha que interessante esse processo organizacional aí da pecuária no Brasil, tá bom? Além da pecuária, nós temos no espaço agrário o extrativismo vegetal, o animal e o mineral. Extrativismo é diferente de pecuária, tá? Você está vendo o peixinho aqui. Quando eu falo de piscicultura, eu estou falando da criação de peixes em ambientes confinados, né? Criação de peixes em lagos, em represas, né? Pode ser até num rio, mas ele está confinado, ele está preso. Ele está em cativeiro, é uma criação diferente. É uma criação, muitas vezes, intensiva, não no ritmo da natureza. Quando eu falo de extrativismo animal, estou falando da pesca. Então, quando uma embarcação dessa se desloca, né, que você vai lá no Ver-o-Peso, lá no Ver-o-Peso você vê lá as embarcações, o peixe na pedra, isso é extrativismo animal. Então, o pescador ele não criou aquele animal, ele foi lá, extraiu da natureza, é extrativismo animal. O extrativismo ele entra dentro da atividade agrícola do setor primário, tá bom? Então está vinculado a esse processo. O extrativismo animal, que entra aí a caça e a pesca, entra nesse processo. Apesar no Brasil ter uma série de restrição à caça, muito importante ressaltar isso, uma questão até de segurança biológica, né? Segurança da biodiversidade. Temos o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal aí vem crescendo no Brasil. Aí gera um problema, porque na Amazônia está vinculado à questão de crime de madeireira, diversas madeireiras explorando madeira ilegal na Amazônia, mas a gente também tem um crescimento da silvicultura, que é aí a plantação de eucaliptos e de outras espécies, visando a exploração dessa madeira, tanto pela indústria da celulose, quanto pela indústria da madeira, para a construção de móveis, tá bom? Já vai falar disso. Nós temos aí o extrativismo mineral, Serra Pelada, já ouviu falar de Serra Pelada? Extrativismo mineral, tá bom? Nós temos aí, tanto em pequena quanto larga escala, essa atividade ela entra no setor extrativista. Então, quando você vai lá visitar a Vale do Rio Doce, você está no extrativismo mineral, galera. Ou seja, a mineração está vinculada ao extrativismo. Toda e qualquer atividade. Professor, mas lá em Barcarena se transforma a bauxita em alumina e depois em alumínio. Pois é, aí já não é extrativismo, é o setor industrial, é a indústria de base, né? Transformando o minério bruto lá, a bauxita, em alumínio e depois em alumínio. Isso aí já é um processo da indústria de base, não está sendo extraído da natureza. Quando você extrai da natureza, extrativismo mineral. Então, a atividade da mineração entra aqui. A gente não se aprofunda nesse capítulo, porque o livro de vocês entende que a mineração está mais vinculada com o espaço industrial. Bom? Então, nós temos aí, no espaço agrário, o extrativismo, tá? Opa, peraí só um instantinho, galerinha. Deu um bug aqui. Então, galera, nós temos aí essa lógica do extrativismo, né? A lógica do que se extrai da natureza. Então, tudo que se extrai, extrativismo, vegetal, mineral ou animal. Então, dentro dessa lógica, essa concepção de extrativismo é a partir do que você extrai da natureza. Então,
Quando o indivíduo vai lá e derruba uma árvore para utilizar a madeira dela, extrativismo vegetal, né? Quando o cara vai lá e pega a castanha, pega o açaí, extrativismo vegetal. Isso é extrativismo, ele não produziu. Agora, o cara que plantou o açaí em sequência e tem uma fazenda de açaizeiro, aí já é agricultura, não é só extrativismo, tá bom? Então, é uma outra relação com o espaço, tá? Quando a gente fala também da pesca, da caça e da mineração de modo geral, isso é extrativismo mineral. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é o Deadpool, que ele resolveu pegar o brinquedo dele nesse exato momento para brincar. Tá? Cachorro louco. Meu Deus do céu, Deadpool. Esse aqui é o brinquedo Deadpool. Ele tá bem aqui, se eu jogar para ele, vai embora. Cachorro louquíssimo, tá? Meu cachorro. Não dá. Cadê? Pega. Eu tô brincando com o cachorro durante a gravação da... Ó, tchau. Vai pegar. Tá destruindo, é um cachorro completamente enlouquecido, tá? Tô gravando aula, meu querido. Consegui despachar o Deadpool, voltando à aula, o Deadpool foi para lá brincar, daqui a pouco ele vai aparecer com alguma coisa para brincar. Então, já que a gente está falando aí do chamado extrativismo, a gente tem essa lógica, né, de organização. O Deadpool voltou. O que tu quer, cara? Tô gravando aula. Vou continuar a minha aula. Então, continuando aqui, galera. Quando a gente fala de civicultura, a civicultura ela tem uma coisa muito importante, já caiu até uma questão do Enem sobre isso, ela reduz o desmatamento, só que aí tem um outro problema, tá? Olha só, vamos primeiro pelo lado positivo. Redução do desmatamento é importante para o crédito de carbono. Algumas fazendas, principalmente ali no sudeste brasileiro, estão plantando árvores nativas, recebem dinheiro para a manutenção dessas árvores nativas da Mata Atlântica. Isso gera crédito de carbono. Então, uma fazenda que derrubou tudo, vai até essa fazenda e diz, olha, eu pago 10 mil reais para vocês por mês, para que vocês mantenham 30 hectares da fazenda de vocês com a vegetação original. Então, é importante a civicultura nesse sentido, né? Ela vem reduzindo o desmatamento, vem favorecendo o crédito de carbono, o reflorestamento, tá? É importante isso, porque recupera áreas degradadas ali. Hoje, 100% da Mata Atlântica, só tem de 3% a 7% dessa área preservada. São pequenos corredores ecológicos e áreas ali de preservação, né, de reservas de preservação. É muito pouco comparado ao que tinha de território brasileiro, da extensão da Mata Atlântica. E nós temos aí a civicultura que vem recuperando essas áreas. Tá? Esse é o lado positivo. Produção de madeira para a indústria madeireira, né, tanto para a produção de móveis, de casa, quanto para a indústria do papel. Só que tem um contraponto, galera. O que vocês estão vendo aí, alguns engenheiros florestais, engenheiros ambientais, agrônomos, geógrafos vão chamar de deserto verde. Por que deserto verde? A paisagem está tudo bem verdinho, né, bonitinho, parece que a vegetação está normal. Esse tipo de plantação de eucalipto, ele acidifica o solo. Além de tudo, ele reduz o processo de infiltração da água. Então, é por isso que é o chamado deserto verde. Para vocês terem uma ideia, algumas plantações de eucalipto chegam a matar as matas de vereda do seu entorno. A mata de vereda é um tipo de vegetação, é um tipo de área natural que protege o recurso hídrico. Então, a mata de vereda tem essa característica de proteger o recurso hídrico, né? São áreas úmidas que são protegidas pela mata de vereda. Então, essas áreas de eucalipto chegam a matar a mata de vereda, porque a mata de vereda não consegue absorver água em função do processo de pouca infiltração no solo. Então, quando vem a chuva, essa água é pouco absorvida e escorre superficialmente, porque aumenta até a erosão. Então, são os problemas vinculados à silvicultura. Mas é importante porque, em vez de você derrubar a floresta para produzir carvão ou para produzir madeira para a indústria de móveis, né, indústria madeireira, você está utilizando aí os eucaliptos, né? Então, a gente vê, se você vê quem for viajar para Capanema ou quem for viajar ali para a região de Paragominas, em algum momento, vocês vão ver diversas áreas com plantação de eucalipto, tanto para a indústria
para queima, como carvão, quanto para a indústria madeireira, tá bom? Turismo rural, outra atividade que vem crescendo, é algo aí que nos últimos anos vem aparecendo de maneira mais intensa no Brasil, é uma atividade vinculada aí à chamada nova ruralidade. A gente vai falar isso mais lá na frente, quando a gente falar de espaço agrário brasileiro. Essa nova ruralidade, o Milton Santos, lá na década de 90 e outros teóricos, vem trazendo aí, falando sobre isso, dizendo, olha, é importante a gente perceber. Então, nós temos aí a chamada nova ruralidade, tá? Então, essa nova ruralidade está relacionada aí à chegada da globalização, à chegada de novos serviços no campo, né? E algumas fazendas, principalmente no Sudeste, depois em seguida no Nordeste, utilizam isso como complemento de renda ou muitas vezes como renda principal, né? Engenhos antigos ali do século XVIII, do século XVII, foram reestilizados, reformados e são atrativos aí no chamado turismo rural, né? Essas fazendas de cafés mais antigas, algumas fazendas com complexo muito extenso também se aproveitam dessa infraestrutura para o chamado turismo rural, tá? Ele surge aí dentro da lógica de você conseguir observar a tradição camponesa, ir lá e perceber como é que se organiza a tradição camponesa, e está em franca expansão no Brasil, mas como eu falei, muito restrito ainda ao sul, sudeste e algumas áreas do nordeste. Ainda não é muito comum no centro-oeste e também no norte do Brasil. Não confundam, né, com essas áreas de, por exemplo, esses igarapés, esses balneários. É diferente, né? Esse turismo rural ele está vinculado com o cotidiano do campesinato. Então, a pessoa vai viver numa fazenda, vai passar o dia aprendendo como tirar o leite do gado, fazer a ordenha, fazer a plantação, como é que se faz a colheita, ver a organização da fazenda, tudo isso está vinculado ao chamado turismo rural. Tudo bem? Aí o livro de vocês ele vai para a lógica do comércio, tá? Da organização da venda, né, de produtos na lógica mercadológica, a importância do setor primário no PIB, né? Então a gente consegue perceber isso nesses capítulos finais, já no finalzinho do capítulo ele resolve falar sobre isso. Aí olha só, comércio global de açúcar, né? Esse em azulzinho aí são os exportadores e o vermelhinho são os importadores. Então olha aí, ó. A China automaticamente é um grande importador de açúcar, né? De comércio global do açúcar. Aí entra também o etanol, tá, galera? Nós vemos a União Europeia vendendo bastante açúcar também, né? A safra 2018-19 e o principal exportador. Nós temos aí o Brasil, que é o principal vendedor desse produto no mundo. A gente tem aí a maior infraestrutura produtiva do setor açucareiro, tanto na produção etílica quanto na produção de açúcar, né? Então, o etanol, o biocombustível, ele sai também em grande parte aí. Não temos concorrente nesse setor. Tailândia aí, que é um grande exportador, nem chega perto de arranhar aí o mercado brasileiro. Tá bom? Principais fabricantes de alimento, olha aí, galera. Os principais fabricantes de alimento, nós temos aí a Nestlé e a JBS, que é uma empresa de capital nacional, né? Então, olha só a importância dela dentro dessa lógica. E algumas marcas aí que a gente conhece, né? Se vocês forem analisar nesse gráfico aqui, nós temos algumas marcas aí que a gente conhece, né? Todas essas marcas são conhecidas de maneira mais intensa ou de maneira por menor, mas a gente conhece aí essas marcas, né? Nós temos aí essa organização da produção mundial de alimentos, as 10 maiores produtoras de alimento, e entra aí bebidas e tabaco foram excluídas desse processo. Então nós temos a JBS aí como a segunda maior empresa fabricante de alimentos, e isso só vinculado apenas a um setor. A JBS, por exemplo, a Nestlé aqui, nós temos aqui a produção de modo muito intenso de diversos produtos, né? Produção industrial de carne por número de animais, novamente o Brasil aí com números absurdos de elevados, né? Olha aqui o Brasil, galera. Né? Milhões e bilhões de animais, olha aí, ó. O nosso rebanho ele é gigantesco aqui no Brasil, tanto na produção de suíno quanto na produção de bovino. Tá? Não temos o maior rebanho suíno do mundo, mas temos um rebanho extremamente competitivo, né? Perdemos aí para o mercado americano muito em função
do que ele representa no sentido de produção, já que é uma questão muito recorrente o consumo de carne bovina nos Estados Unidos. Suína, perdão, nos Estados Unidos. Nós temos a expansão, olha só, galera, é muito importante a expansão do agronegócio, do investimento chinês no agronegócio brasileiro. Eu quero que vocês analisem bem aqui, olha, a gente vai ver aqui a região da Bahia se repetindo, Bahia e Maranhão. Mas lá na frente, a gente vai ver que esses espaços aí são espaços de conflito no campo, tá? Mas é muito importante a gente perceber a expansão da agricultura aqui, olha. E ferrovia, por que ferrovia também tem essa relação? Isso aqui que a gente está vendo está vinculado, tá? Nós temos investimento chinês no espaço agrário, automaticamente no espaço logístico, que vai fazer com que esse produto seja exportado do Brasil. Então, se eles vão fazer investimento pesado aí em áreas de produção agrícola, como é que eu vou escoar essa produção? Por essa estrutura, tanto ferrovia quanto estrutura aí portuária. Olha aí, investimento pesado nesses setores. Então, nós estamos vendo aí a importância do setor agrário no Brasil. Então, se a gente reparar, nós temos números absurdos. Todos esses números são números extremamente competitivos, né? O Brasil é o maior exportador de cana-de-açúcar. O Brasil aí está entre os 10 maiores exportadores de alimento. Uma das empresas, 10 maiores fabricantes de alimento, uma dessas 10 maiores, uma delas é brasileira, vinculadas apenas ao setor pecuarista, não está nem vinculada ao setor de produção e processamento de outros alimentos, só é o setor pecuarista, ou seja, o setor de carne, processamento da pecuária. Nós temos aí o investimento da China no mercado brasileiro, tanto no espaço agrário, na produção intensa de alimento, quanto também na exportação via a estrutura, tá? Então, hoje no Brasil, olha só, galera, contribuição do setor primário no PIB. Nós temos aí 46% da importação, isso é um dado da Embrapa, tá? Esse gráfico você consegue entrar no site da Embrapa, ele vai te dar esse relatório. 46% da exportação, 25% de todo emprego e 23% do PIB vem do setor agrícola. Então, a gente percebe que eles têm uma importância muito grande. Quando a gente estava falando da questão política, a gente vê por esse processo aí. Então, isso gera riqueza, essa riqueza vai gerar interesse político, e a gente vê a política muito bem organizada, chamada bancada do boi, muito bem estruturada para defender os interesses do agronegócio. Olha aí a proporção do PIB interno bruto nos países em 2014. Olha aqui, olha. Agricultura na China, agora aqui no Brasil, olha, corresponde a 5,6. Esse 5,6 do produto interno bruto corresponde aí a 23% do nosso PIB no valor total. Então, a gente vê o crescimento desse setor aqui, no setor agrícola. Olha a Índia, 17%. Mesmo assim, o Brasil, em várias áreas, ele é muito mais competitivo e todos esses países aqui somados, apesar de ser um setor muito menor no PIB, ainda emprega muita gente, tá bom? E nós temos aí o livro de vocês, ele fala do setor terciário da revolução do e-commerce, né? Venda do cliente final gera pessoa física e venda entre as empresas. Então, esses dois setores aí do e-commerce vêm crescendo, o B2C e o B2B, né? São entre as empresas e o próprio consumidor. Isso aqui vem crescendo nos últimos anos. Algumas empresas se especializaram, principalmente ali na região sul e sudeste, em vender diretamente do espaço agrário para o consumidor final sem um atravessador. Então, o cara vende a produção agrícola dele direto para o consumidor, sem precisar vender para uma grande rede de supermercado ou para um atravessador. Isso é a evolução da tecnologia. Então, o cara, muitas vezes, ele compra de algumas empresas direto do campo. Isso começou no Japão, principalmente, né? Então, o cara lá, ele escolhia o que ele queria para ser entregue na segunda-feira. Eu quero banana, maçã, melão, couve, alface. Tem que ser entregue na segunda. O abacate e o mamão e a maçã não precisa estar muito maduro. Então, já colocava isso no aplicativo e o cara entregava. Então, isso vem crescendo nos últimos anos. Isso, de modo geral, também vem crescendo no setor de modo amplo, né? O setor terciário e essa revolução do e-commerce. Quando você compra algo do iFood, está vinculado a esse processo, tá? Então, olha aqui, olha. O que mais cresce no e-commerce, né? Dentro desse processo. Olha aqui, ó.
Então, os 11% do e-commerce, né, total, que o e-commerce corresponde a 11% de toda a venda nacional, e dentro disso a gente tem que, olha, perfumaria e cosmético, informática, alimentos e bebidas, que vem crescendo nos últimos anos, né? Então, tudo isso é vendido aqui no setor vinculado ao e-commerce, tá bom? Então, a gente termina aqui esse capítulo de vocês. A gente passou aí desde o setor, da importância do setor primário hoje, até chegar no e-commerce, que é algo importante, faz parte do nosso cotidiano. É uma coisa vinculada ao processo de globalização. A gente está falando de espaço agrário e, ao mesmo tempo, a gente vem trazer, o livro de vocês está dizendo, olha, o e-commerce vem crescendo e é importante para o desenvolvimento do espaço agrário, pois permite aí o surgimento de um setor vinculado diretamente ao consumidor, né, sem o atravessador. Então, o cara não vende mais o produto dele com a rede de supermercado, ele já vende direto para o consumidor final. Isso, graças à internet, facilitou esse processo. Tá bom, galera? Então, a gente encerra por aqui. E semana que vem Semana que vem não, vocês vão ter mais aulas essa semana vinculada a esse atraso que a gente teve de aulas aí. Tudo bem? Falou, galera. Tchau, tchau.